Olá, amigos e amigas. Estou aqui hoje, em alusão aí ao filme da Barbie, mas na verdade estamos mais parecendo aí um multiverso da loucura, em que eu vou tentar trazer para vocês algumas informações, Quem é interessado em informação, em política, educação. E hoje, estou inaugurando aqui um espaço que vai ser um vlog aí, que vai trazer então diversos assuntos de nosso interesse daqui de Araras, de vida cotidiana, com a intenção da gente aprofundar vários debates e assim melhorar a nossa vida, Termos uma vida aí mais digna, mais feliz. E hoje o assunto que nós vamos começar vai ser a fala, da nossa secretária de Educação, que esteve presente na Câmara na segunda-feira e respondeu a diversos questionamentos feitos a ela, tanto pelos pais, mães, professores e também os vereadores, através dos vereadores. E aí nós vamos colocar a nossa opinião sobre isso. Então vai rodar a vinheta aí, espero que vocês gostem e acompanhem. E esse será o primeiro de muitos, se Deus quiser. Então vamos lá. O primeiro ponto, com relação ao que foi levado pela secretária, para a Câmara, que me chamou bastante atenção. Todos sabem que eu sou professora já há 20 anos, aí vou fazer 20 anos de prefeitura aí, minha sexta parte vai entrar, e também sou diretora sindical da educação, e ela falou, em primeiro lugar, do número de faltas de LTS aí dos funcionários, que só de janeiro a junho chegou a 1.200, tá? É muito triste a gente ouvir isso, tenho falado muito sobre isso, é muito triste a gente ouvir os gestores, aí os administradores do município sempre falando dessa questão das faltas dos funcionários, porque mostra que não conhecem a realidade das escolas, tá? A realidade dos setores públicos. Então eu vou falar bem das escolas, como a gente tem se sentido aí no dia a dia. É um minutinho de leitura e as pessoas vão encontrar muita literatura séria sobre as condições das escolas e como isso tem afetado a saúde mental dos professores e também dos funcionários, É um número excessivo de alunos por turma, como a gente nunca viu igual. São crianças que, infelizmente, depois da pandemia, estão frequentando a escola ainda doentes. Não estamos conseguindo ter, o poder público não está tendo esse controle, não está conseguindo. Então, as crianças frequentam doentes sim, e obviamente a gente acaba por se contaminar também. O baixo número de funcionários de apoio, que está causando sobrecarga para quem está na unidade, quem está ativo, E temos também as situações de abuso de poder e de assédio moral que destroem a saúde mental. Ela retira dos funcionários e professores a segurança de trabalhar e destrói a saúde mental. Então, todos esses aspectos, reunidos vão causar o quê? Uma frustração, com o trabalho, um adoecimento físico mesmo, tem as monitoras aí, que dão banho nos bebês, elas levantam os bebês para pôr na bancada, são muitas crianças por dia, isso adoece as pessoas. Então, assim, ao invés de apenas falar do número de faltas que temos na rede, buscar saber o porquê, tentar melhorar as condições de trabalho, investigar as unidades, para melhorar a vida também. Eu tenho certeza absoluta que nenhum funcionário gosta de estar doente e não poder ter frutos do seu trabalhar, Mas infelizmente não é essa a realidade que a gente está tendo. Então a gente pede um olhar mais humano aí para a situação dos funcionários. O segundo ponto, que ela deixou bem claro, é da terceirização, que foi uma opção de governo, E que, para mim, tenho falado isso bastante para o pessoal terceirizado, que, por sinal, gente, vou falar que tem gente muito boa, tá? E que por isso mesmo é que vai embora na primeira oportunidade.
Porque tem muitas que são formadas, são boas, eu conheço, eu tenho trabalhado com várias e são nota 10, tá? E a maior tristeza é que o ano que vem elas vão estar procurando de novo emprego. Elas vão estar sempre sendo controladas pela gestão, porque elas não têm estabilidade, elas dependem das empresas, dependem disso. Então, assim, é muito triste não dar a elas a opção também de serem concursadas, porque é gente boa sim que está atuando e que não vai ter seguridade no trabalho e está trabalhando com um salário abaixo do que era devido para elas, tá? Pela origem do trabalho, que é pesado, e também pela formação de muitas delas, tá? Então, é muito triste essa questão da terceirização. Além, né, de precarizar a educação, porque não tem continuidade, apesar do que falo, a gente está observando várias empresas que estão abandonando os contratos, não renovam mais, e aí a cidade fica sem o serviço. Isso é na coleta de lixo, isso é na educação, que está lá a escola cheia de mato, sem ninguém para cortar, a saúde, tá? Então, assim, não é vantagem nenhuma. TCA, não preciso nem falar, não é vantagem nenhuma. Estamos perdendo com a terceirização. E, infelizmente, a administração não reconheceu esse problema para voltar atrás enquanto é tempo, né? A longo prazo, a terceirização da educação é mais cara, porque ela está trocando de pessoas a todo tempo, isso gera custo, e prejudica ainda mais a Araprev, porque nós não temos pessoas agora ingressando para sustentar as nossas aposentadorias no futuro. Então, nós teremos várias perdas, tá? Com a terceirização. Então, por favor, governo municipal, volte atrás. Pense com carinho pela população e pelos funcionários públicos. O terceiro ponto, né, que foi colocado é a questão de a educação municipal estar atendendo 100% das crianças com deficiências. A secretária deixou isso bem claro, mas infelizmente a gente tem que perguntar em que condições? Em que condições? Porque nós, só dessa gestão, estamos esperando 2 anos para vir esses agentes, que teve embargo em licitação, parou, não andou, tá? Agora, né, segundo semestre de 2023 que eles chegaram, né, estou torcendo sim para que dê certo, para que sejam boas, que funcione, que permaneça, né, apesar de ter lá minhas descrenças, né, mas que condições? Muitos alunos ficaram sem apoio. Continuamos sem equipe técnica pedagógica, porque o número é ínfimo para o tanto de alunos que nós temos na rede e também para os alunos que vieram depois da pandemia. Então, não está atendendo em 100% jamais. Além de casos que a gente está, graças a Deus, começou um grande movimento de mães que tem se mobilizado nesse sentido, né? É um movimento muito bonito, sério, e elas têm trazido, né, a informação de que muitos alunos em idade escolar obrigatória, eles não têm frequentado regularmente a escola porque não tem uma pessoa de apoio lá. Realmente, a escola fica sem ter o que fazer, né? Um aluno que precisa de um atendimento mais personalizado, um atendimento especial, às vezes com trocas, com alimentação, com acompanhamento pedagógico. Não tem um profissional na escola, a escola fica perdida. E aí, acaba por orientar o pai a não levar o aluno regularmente, né? Então, um aluno em idade escolar, ele fica sem frequentar a escola regularmente. Isso aí tem causado grandes prejuízos, né? E por quê, gente? O número de alunos especiais tem aumentado muito, sim, sabemos. Isso não é culpa do governo municipal, isso não é culpa de ninguém. Agora, o governo municipal está errando no momento em que não está organizando recursos na mesma proporção. Nós estamos falando disso há anos, porque os recursos ainda não estão aí. E aí, eu vou passar para o outro ponto, que é o da equipe técnica, né? Como eu falei, o número é baixíssimo, como 2 psicopedagogas para a rede inteira. A gente passa como professor somente os casos mais difíceis, né, na avaliação, os casos mais difíceis de fala para fono, e mesmo assim a mãezinha vai lá, leva a criança, faz a avaliação, é indicado a fono e cadê a fono? Tá numa fila de espera que não tem fim.
Já faz 2 anos, tem alunos que fazem 2 anos que estão nessa fila de espera. Quando vai vir essa ajuda para os alunos? Quando ele estiver lá no fundamental? Aí a gente só fica apagando o fogo do fundamental? É muito triste a secretaria não ter esse olhar de atendimento precoce para os alunos, né? O infantil está abandonado. Faço ideia fundamental, né? Mas o infantil está abandonado. Esse ano nós passamos por situações nunca vistas de retirar professores do infantil para atender salas do fundamental, porque estava sem professor, né? E deixar lá como a sala do infantil não precisasse de ninguém, nem de professores, nem de monitores, nem de ninguém. Isso é qualidade da educação? Não sei. Aí nós vamos para a questão dos livros do PNLD. Já falei isso para muitas pessoas. Eu era presidente do Conselho Municipal de Educação quando foi a primeira compra dos livros e eles foram apresentados para o Conselho, apresentados como uma escolha já realizada. Tudo bem, todos os professores, apesar de saber que não há continuidade aqui em Araras, infelizmente, dos projetos, tentamos, nos demos de corpo para esse uso desse material, porém, depois de um ano de uso, 2022, nós vimos que ele não serve para a nossa rede. Os professores PEB2 estão apontando que não serve. Sentem faltas de conteúdo importante para os alunos, né, que são encontrados no livro do PNLD. Nós do infantil percebemos que não é compatível com a nossa realidade escolar. Um grande número de alunos sem apoio, sem ajuda. Nas escolas, as professoras têm um número menor de alunos e uma professora auxiliar junto, principalmente com os pequenos. E nós temos o quê? No nosso maternal, nós não temos nem um monitor no maternal de 3 anos, porque seria direito das crianças em idade de creche ter, mas eles não têm. Então, como nós vamos aplicar as atividades sugeridas nos livros do SESI, se nós não temos infraestrutura, não temos espaços a mais, temos a sala de aula e um tanque de areia. Então, isso é muito triste. O material do SESI não cabe para nós, tá? E, além de tudo, o que está havendo é que a secretaria não está reconsiderando, né? Enfiou de cima para baixo novamente os livros do SESI para 2023 e estamos seguindo assim, né? Então, é assim que se faz gestão educacional? Eu acho que não, que nunca vai funcionar uma coisa vinda de cima para baixo, né? Não consultou professores, não consultou. Após um ano, por que não avaliou junto aos professores, né? As escolas em si? Só utilizou a equipe técnica, né, que está lá para isso? Não, a equipe técnica está lá para assessorar os professores também, não para se dizer porta-voz da representação dos professores e da rede em si, né? Por fim, a secretária falou aí da condição das escolas no final, ela trouxe aí diversas considerações sobre os recursos, os projetos que existem na pasta da educação, mas o que nós vemos na prática é bem diferente disso. As escolas estão com mato ao redor, não tem quem cortar isso, porque tivemos a volta-aula aí e a gente só acompanha as publicações falando de como está tudo sendo preparado, tudo bonito. Não é assim, na minha escola pelo menos não é assim. E apesar das equipes terceirizadas que estão em limpeza, né, e apoio, as escolas não têm mais referência. A gente não tem. Como eu falei, se um aluno meu precisa de uma troca de emergência, eu estou na sala de aula, eu olho para fora da minha sala de aula, eu não vejo ninguém. Não vejo ninguém que eu possa chamar para ver. Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que perguntar para os funcionários se eles podem realizar aquela troca. Se eles podem, porque de acordo com o contrato com a terceirizada, o funcionário pode ou não fazer certas atividades. Então, assim, não sei se isso está sendo vantajoso para nós, né? Obviamente não, na verdade, né? E não temos mais uma referência na sala de aula para isso. Vou fazer uma atividade, vai sujar o ambiente, quem eu vou chamar para limpar, quem pode me acompanhar. Houve uma quebra de alguns anos para cá, em que tudo se perdeu dentro da educação. Então a gente, profissional velho, que nem eu, nós estamos chorando por uma escola que não existe mais, né? E com relação à prova de mérito também. A prova de mérito.
eu sempre me posicionei contra. Isso aí não é progressão em carreira, nunca foi. Isso é uma punição para os professores que, para se elegerem para a prova, tem que abandonar vários direitos seus, como falta de ajuda, de acompanhamento de familiar, né? Remoção da escola, isso é um absurdo, para depois ainda se submeter a fazer uma prova duvidosa, de banca ruim, né? Que vai indicar quem merece ou não. Aí, enfim, caímos nessa, fui fazer porque falaram que eu devia experimentar a prova, né? Muito contra a minha vontade. E aí vem agora o engodo, né? O engodo que a normativa que saiu agora recentemente não contemplou os 2 cargos como ela previa. Ela não me deu o avanço, né, no nível dos 2 cargos como está na lei. E além de tudo, a prova, né, o prêmio da prova está sendo realmente pago como um prêmio. Não foi incorporado aos salários. Tem professores em vias de se aposentar e ele não vai levar isso no seu salário. Se ele fosse incorporado, ele faria efeito nos outros prêmios que a gente tem como quinquênio e etc. Né? Como ele está lá como um prêmio, não faz efeito. Isso é progressão de carreira? Não, é punição para o professor disfarçado em aumento de 12,5%. Né? A categoria do magistério também tem que abrir o olho para isso, para certas coisas que se mostram tão vantajosas financeiramente e depois, na verdade, são um tiro no nosso próprio pé. Né? Então, muito triste essa questão e nós vamos ter aí talvez que, de novo, utilizar a justiça para ter o nosso direito garantido. Né? Uma coisa que estava prevista lá na lei. Muito triste. Por fim, decepcionante, né? Saber que, apesar do que falou que está tudo lindo e maravilhoso, não falaram, por exemplo, dos projetos de mudança de referência salarial, que nós tivemos acordo, né, em negociação do sindicato com a prefeitura, em avançar aí, adequar o salário do professor substituto, que ainda recebe abaixo do piso nacional do magistério, né, adequar e também ao cargo de coordenador pedagógico de 24 horas. Cadê esses projetos? Esses projetos foram firmados lá em abril, eles ainda não foram apresentados pela Secretaria de Educação. Então, nós estamos esperando o que para isso? Né? Infelizmente, esse primeiro vlog aqui foi mais de questionamentos, né? Trazer informações para vocês, para a gente pensar, principalmente pensar aí pelas próximas eleições. Nós estamos no final quase do mandato dessa gestão e nada foi resolvido. Então, assim, para onde nós vamos, né? Que cidade que nós queremos, né? Eu estive em conversa com um médico muito renomado da cidade essa semana e ele falou uma coisa muito importante. Ele falou: a gente escuta que em Araras as coisas sempre foram assim, né? Mas vai chegar um momento que não vai mais poder ser assim. A gente precisa sair disso, do que era, porque senão tudo vai quebrar. Um município que quebra a educação e quebra a saúde, ele não tem mais nada, né? Então, o que nós queremos a partir de agora? Vamos pensar, tá? Espero que vocês gostem do formato, que vocês assistam, comentem, mandem sugestão, que na verdade é como eu falei, é pra gente poder ampliar aí os nossos horizontes, né? E tentar melhoria na nossa vida em sociedade, etc. Tá bom? Grande beijo a todos, até a próxima. E é isso.